Meus queridos filhos da paróquia São Luís Orione, esse vídeo é direcionado para vocês, os nossos paroquianos. Nós não conseguimos mais nos encontrar por causa da pandemia, já todo mundo com medo, e claro, temos que ficar com medo e tomarmos cuidado. Então eu decidi lançar esses vídeos para vocês, como formação litúrgica e espiritual. Bem, meus irmãos, meus filhos, nós estamos começando um tempo de profunda espiritualidade e de penitência na nossa Igreja Católica. É o tempo da Quaresma, que é verdadeiramente e eminentemente o nosso retiro espiritual, não é? Tem vários retiros espirituais por aí, e podem ter, não fazem mal, mas pelo amor de Deus, o nosso retiro efetivamente de todos os cristãos, do Papa ao menor dos servos, ou mais simples dos servos, o nosso retiro espiritual é a Quaresma. Por favor, a primeira coisa é isto. Então nós estamos com toda a igreja, em comunhão com toda a igreja, começando o tempo da Quaresma, que é o tempo. Por que a Quaresma? Porque está nos preparando para a maior festa da nossa fé, a principal, a grande festa, o ápice da nossa fé, que é a Páscoa do Senhor. É tão forte que nós contamos 40 dias antes da vigília pascal para vivermos esse retiro. Mais uma vez, é um retiro que deve nos invadir a vida toda nossa, tá bom? Não é um retiro para ficar na igreja, é um retiro de vida. Este retiro que começa na quarta-feira de cinzas, ele tem um triplé, que todo mundo fala, tá certo? Que é a oração, o jejum e a abstinência. Aqui a abstinência, pelo amor de Deus, é abstinência de alimento. Podemos fazer abstinência, nós vamos com os outros vídeos ajudar a gente a pensar sobre isso, esclarecer. Podemos e devemos e temos que fazer outras abstinências. Temos, mas tudo começa com abstinência de alimento, pelo amor de Deus. De carne, de alimentos que eu gosto muito. Porque, meus irmãos, a transformação do ser humano começa pela boca. A gente sabe disso pelos médicos. Nós vamos aos médicos. A primeira coisa que os médicos fazem é mexer no nosso alimento. Só que isso a gente respeita, porque a ciência, a Santa Igreja já fala disso há muito tempo, meus irmãos. A gente começa a se transformar pela boca, porque a nossa vida vem pelo alimento. O alimento representa a saúde, a nossa força, a situação financeira, tudo é representado pelo alimento. Por isso que quando eu controlo a minha boca, pouco a pouco eu começo a controlar e a governar a minha vida. Por isso a abstinência de alimento, principalmente de carne, o jejum, tá bom? Por favor, ninguém invente outra coisa. As outras coisas nós vamos aprendendo no decorrer da Quaresma. Mas a primeira coisa é isso, viu? Começa na quarta-feira de cinzas, jejum e abstinência, dia de jejum e abstinência de carne e de outros alimentos que eu possa gostar e que eu devo tirar. Para quê? Para fazer bonito? Não. Deus precisa disso? Não. Quem precisa disso sou eu. A minha espiritualidade precisa disso. Eu preciso me tornar um ser humano melhor. Preciso controlar as minhas paixões, as minhas fraquezas. Eu começo isso com o jejum e com a abstinência. Primeira coisa é isso. Agora, meus irmãos, lembre-se que são 40 dias. 40 dias o povo passou no deserto. 40 dias Moisés também fez o seu retiro espiritual. 40 dias Elias passou para chegar no Monte Horebe. O próprio Jesus ficou 40 dias antes do seu ministério público. E os cristãos, desde o início, viveram, junto com aqueles que iam receber o batismo, 40 dias. A Quaresma começou assim também com os primeiros cristãos que iam se preparar para o batismo. Então viviam 40 dias intensos de catequese, de penitência, faziam um retiro para poder serem batizados na vigília pascal. Tá bom? Então esses 40 dias simbolizam a maturidade da fé. Porque o número 4 é o número da humanidade. 3 é o número de Deus. 4 é o da humanidade na Sagrada Escritura. E 40 é o homem maduro, a humanidade amadurecida. Para nós esses 40 nos vai amadurecer para celebrarmos bem a vigília pascal. Tá bom? É por causa disso. Então, meus irmãos, tem essa parte mística do jejum, da penitência e da oração, tá bom?
da caridade, da esmola. Jejum e abstinência é a mesma coisa. A esmola, tá certo? Estão juntos, o jejum e abstinência. Depois nós vamos explicar. Estão juntos, mas são um pouco diferentes. A esmola e a oração. Mas a quaresma pode ser resumida nos dois pés de toda a espiritualidade católica, não é? Que é a mística e a ascese. Só que na quaresma é mais intenso isso. Na quaresma, meus irmãos, eu intensifico a minha oração, viu? Acordo mais cedo para rezar. Eu intensifico a minha leitura bíblica. Eu escolho um livro da Bíblia. O livro do Êxodo, o livro do Deuteronômio. São livros maravilhosos para ler. Ou outro livro que eu leio. Eu intensifico a minha caridade, a prática da caridade cristã. O cuidado com o mundo, com o próximo, visitando aos doentes. Visitando os doentes, visitando os presos, acolhendo um idoso, visitando o enfermo, fazendo uma caridade com uma criança, com um pobre. Tá? Tudo isso é intensificado na quaresma. Tá certo? Lembre-se disso, jejum e abstinência. Tudo isso, meus irmãos. E ainda tem a parte da liturgia. Nós aprendemos tudo isso mais na liturgia. Por isso, meus irmãos da nossa paróquia, muito zelo, muito cuidado com a liturgia. Tá certo? Seria bom apenas um violão ou um teclado de leve, um piano de leve, acompanhando a voz. Nada de euforia, nada de tentar chamar palmas na Assembleia, pelo amor de Deus, nada disso. Nada de flores na igreja. A igreja entra em penitência também. Nós temos a penitência do olhar, por isso nada de flores. E a partir do 5º domingo da 5ª semana, nós cobriremos as imagens. Penitência do olhar, penitência do ouvido, por isso a música muito serena e muito sóbria. Só para levar o canto e dar alma à liturgia, tá certo? Mesmo no domingo. No domingo a gente não faz penitência, porque é domingo da ressurreição. Inclusive, se a gente contar os 40 dias, dá 40 dias até o sábado santo. Tira-se os domingos, viu? Tira-se os domingos. No domingo cristão é proibido de fazer penitência, tá certo? Mas na liturgia, para permear a nossa vida, nós fazemos a penitência do glória, tá certo? E do aleluia, são guardados. O glória em alguma festa da quaresma, alguma solenidade. Mas o aleluia só na vigília pascal, tá certo? Mas eu faço penitência do ouvido, por isso a alegria do carrom, dos instrumentos são guardados. Eu faço penitência disso para a Páscoa, porque é a penitência do ouvido, penitência do olhar, penitência dos gestos, nada de euforia, nada de palmas, inclusive nos grupos de oração. No grupo de oração, na comunidade, seria bom que na paróquia, nesse período, não tivesse casamento, não tivesse batizado, não tivesse confraternização nenhuma. Cuidado com os eventos da nossa paróquia, por favor. Estamos em retiro, estamos na Santa Quaresma. Tudo isso deve invadir a nossa vida, meus irmãos. Deve invadir a minha casa. Na minha casa eu não ponho música alta na quaresma. Sabe, eu não faço festa na minha casa. Eu não falo alto com ninguém. Eu faço de tudo, porque eu já estou fazendo os exercícios espirituais. Então eu faço de tudo para não levantar a voz. Eu nunca devo levantar a voz, mas na quaresma jamais. Tudo isso é para nós, meus irmãos, que somos cristãos. Estamos começando esse dia maravilhoso que nos coloca nesse tempo santo. Não descuidemos desse tempo, meus irmãos. Eu procuro a confissão, eu procuro a leitura bíblica, eu procuro rezar mais, com penitência, com jejum e com esmola. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Tenhamos uma Santa Quaresma e nós vamos lançando catequeses para nós. Cuidado a equipe de liturgia, os leitores, os paroquianos de verdade. Tome muito cuidado e faça esse vídeo chegar aos nossos paroquianos, viu? É um vídeo formativo. Que Deus nos ajude. Uma Santa Quaresma para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.